Primeiramente, eu gostaria de dizer que não estou aqui para desfazer a alegria de ninguém que celebra o Natal. A minha intenção é esclarecer a origem e minha fonte de estudo são as enciclopédias. Qualquer pessoa que tenha uma enciclopédia e pesquise os assuntos que eu vou falar aqui, você também vai ficar por dentro e vai entender. Porque são crenças, né, gente? Deixa eu te falar um pouco sobre crenças aqui. Tem 3 tipos de crenças. São as crenças hereditárias, as crenças sociais e as crenças pessoais. As crenças hereditárias são as que são ensinadas pelos nossos familiares. Então, passado de pai para filho, desde os tataravôs, vem passando essas crenças aí, são as crenças familiares. As crenças sociais são as crenças criadas pela sociedade, pela TV, pelos amigos, pelos ambientes que você frequenta. As pessoais são criadas por nossas próprias experiências ou até mesmo por experiências dos outros. Então tem esses 3 tipos de crenças. O Natal entra em qual crença aí? O Natal entra em crença hereditária, vocês vão entender aqui no estudo aqui, porque desde 58 anos depois que Cristo morreu, ninguém celebrava o Natal. Foi começar a celebrar o Natal 358 anos depois que Cristo morreu. Inclusive tem a festa que ele participou em dezembro. Eu vou falar aqui para vocês, você vai ficar sabendo. Não é porque eu sou judeu messiânico. E primeiramente queria até pedir licença a todos que estão aqui ao invés de falar o nome Jesus, falar o nome Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus em hebraico. Por que, Patrick? Já vamos começar aqui desvendando uma crença. Porque o nome Yeshua tem significado no hebraico. Ye é Deus. Shua, Salvador. E por que virou Jesus então? Uma transliteração. Quando eles foram mudar para o latim, foram transliterar para o latim, ficou feminino, ficou Yeshua. E aí trocaram o A pelo S, ficou Jesus. E aí hoje ficou conhecido como Jesus. Mas o nome é Yeshua, até porque o nome de Deus é impronunciável, é YHWH, não tem como pronunciar o nome de Deus, ele é impronunciável. Então sempre vocês vão ver meus escritos aqui, por que eu escrevo Deus com um apócrifo? Assim, eu coloco um D, um apócrifozinho, us, para diferenciar ele de outros deuses. Mas a comemoração do Natal não tem nada a ver com eu estar ou ser judeu messiânico, sim com os estudos que eu fiz. E claro que o judeu messiânico e até vários cristãos, tem várias igrejas que não comemoram o Natal também, por saber a origem do Natal. E aí a questão do Natal é assim, muitos de nós chegamos aqui, já estava sendo comemorado assim, já estava sendo tendo essa tradição natalina. E aí eu vim aqui agora para mostrar para vocês de onde que veio a origem do Natal, para vocês terem um conhecimento. O ser melhor 1% a cada dia é isso aqui, é você ser melhor do que você terminar o ano melhor, com conhecimento, com estudo, com ensinamento, com a prática de algo que vai edificar a sua vida e a vida da sua família. É errado celebrar o Natal? Eu vou explicar para você a origem e aí você que vai tirar essas conclusões. Não é só aqui para julgar sem julgamento nenhum, com o maior amor que eu fiz isso aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, muitas crianças gostam do Natal, ganhar presente, o Papai Noel. E aí, o que eu vejo nos lares? Muitas crianças depois se desiludem e crescem em um ambiente de mentira. Eu vou começar com uma mentira aqui, que é o Papai Noel, o descer, mas é o lúdico da criança. Não, a criança lá em Provérbios fala que a criança tem que conhecer a verdade. Inclusive, Provérbios 12:22 afirma que o Senhor odeia lábios mentirosos, mas se deleita com a fala da verdade. E aí, se eu estou ensinando para o meu filho uma coisa que é mentira, enganando ele, eu estou mentindo. Patrick, você é muito radical. Não. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. O que passar disso provém do inimigo, não é de Deus. Você segue, são 613 mandamentos. Se a gente seguir os 10 já está ok. Lá o 9º mandamento é não mentir. É difícil? Não é difícil. É difícil quando você coloca um peso em cima disso. Agora, os resultados espirituais que você tem vivendo a verdade,
E isso aí são para todas as áreas. Porque não tem mentirinha e mentirona. Tem a mentira social. Eu cheguei atrasado. Não tem mentira social. Sempre a verdade, tá? Meu compromisso vai ser sempre com a verdade. Por que eu não comemoro Natal? E por que cristãos, independente da denominação, não deveriam comemorar o Natal? Para isso, você tem que entender de onde que veio a palavra, o significado. A palavra Natal quer dizer nascimento. Tá? Nascimento. O Papa Libério, no ano de 350 depois de Cristo, durante o império de Justino, ordenou que os cristãos celebrassem o Natal no dia 25 de dezembro. Até 354 anos depois de Cristo, depois de Yeshua HaMashiach, né, o nosso Salvador, ninguém comemorava o Natal. E aí o Papa Libério, durante isso, ordenou que todos os cristãos celebrassem o Natal no dia 25, que foi o início. Tá? E era um festão, tá, gente? Mas só que os romanos, o Império Romano, ele cultuava o Deus Sol. E inseriu o nascimento de Yeshua nessa data. Tanto que tem várias imagens mais antigas aí, se você ver, aquelas imagens que tem lá de Yeshua, né, de Jesus, de Maria, até José, alguns santos, eles têm um sol por trás dele. Aquilo ali é porque essas imagens foram feitas mais antigas, eu tenho algumas mais novas que não tem mais isso não. Em cultuação ao Deus Sol. E você está sabendo por que tem algumas imagens, tem aquilo ali por trás. Vamos falar aqui também um pouco dos símbolos, tá? A árvore de Natal. Até 800 anos depois de Cristo, ninguém cultuava a árvore de Natal. Os cristãos, tá? Os cristãos não, mas os gregos, os persas, os pagãos já cultuavam a árvore. O pinheiro tem origem na Escandinávia, onde enfeitavam as árvores para o deus da fertilidade. Por isso as bolinhas nas árvores. Muitas árvores você tem que saber por que tem a bolinha na árvore, para enfeitar, para ficar bonitinho. Então as árvores foram introduzidas por São Bonifácio, 800 anos depois de Cristo. E o Papai Noel? Quando que apareceu o Papai Noel? Foi São Nicolau. São Nicolau era um homem muito rico que morava na Holanda. As crianças colocavam sapatinhos nas janelas e São Nicolau colocava balas de caramelo e às vezes ele colocava moedas de ouro. E aí que nasceu o São Nicolau, que depois virou o Papai Noel. Em 1946, Papai Noel foi pintado de vermelho pela Coca-Cola. E aí hoje é esse Papai Noel aí que você contrata para ir na sua casa aí, entregar presente para o seu filho, que você enfeita. Até antes de 1946, esse Papai Noel não existia. Você pode perguntar para o seu pai, para sua mãe aí, ou para o seu avô, se você ainda tem um avô vivo, eles vão confirmar isso aqui que eu estou falando para vocês. E também, se der um Google aí, vocês vão entender. O motivo do Papai Noel descer pela ladeira é porque a deusa Herta descia pela lareira e trazia sorte aos lares. Eles juntaram a história e falavam que o Papai Noel descia pela lareira e entregava presente e dava alegria para os lares. Então é daí que veio a história, por que o Papai Noel desce pela lareira. E quando nasceu Yeshua, então? Vai entrar aqui no estudo para você entender. O Papa Libério, no ano de 354 depois de Cristo, durante o Império de Justiniano, ordenou que os cristãos celebrassem Natal 25 de dezembro. Provavelmente essa data foi escolhida, pois Roma já celebrava nesse dia o deus Saturno, conhecido na festa Saturnália. Depois vocês pesquisam aí, festa de Saturnália, e aí vocês vão entender o que é. Os persas, né, eram inimigos dos cristãos e celebravam nesse dia aqui que chama Natalis Invictus Solis, que é o nascimento do sol vitorioso. Então quem está fazendo essa comemoração, ou não sabe, às vezes está comemorando aí o Natal, achando que está comemorando o aniversário do menino Jesus, do nosso Salvador, não foi dia 25 de dezembro. Até porque lá em Israel, 25 de dezembro, neva. Em dezembro, mês de dezembro, neva nessa região lá de Belém, onde Jesus nasceu. E aí, o que fala em Lucas 2,8? Naquela região haviam pastores que estavam passando a noite no campo, tomando conta do rebanho da ovelha. Ninguém toma conta de rebanho de ovelha na neve.
Tá? Na neve, as ovelhas são levadas para os apriscos, elas ficam guardadas lá nos apriscos. Então, aqui já tira que naquela região havia pastores, o Lucas está aqui explicando o nascimento de Yeshua, tomando conta do rebanho. E aí no 9 fala: então o anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: não tenha medo, estou aqui a fim de trazer boa notícia para vocês, e ele será um motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador, o Messias, Yeshua HaMashiach. HaMashiach é o Messias em hebraico. Lucas 2:1 fala que estava havendo um recenseamento. Inclusive o imperador o romano tinha mandado matar todas as crianças. José e Maria saíram para ganhar Jesus, para Jesus nascer. Yosef e Miriam. Você vai entender um monte de nome hebraico aqui. Yosef, que é José, e Miriam, que é Maria, saíram para ter Jesus em outra cidade, porque ele ia nascer. O imperador tinha ordenado lá, o romano tinha ordenado para matar todas as crianças. Então não foi dia 25 de dezembro, porque neva, tá? E também não haveria recenseamento do povo judeu durante o inverno. Por quê? Porque está na neve. Como é que vai bater de porta em porta, fazer recenseamento na neve? Então é uma coisa que não existiu. Por isso Yeshua, já aqui você já descarta que Yeshua nasceu dia 25 de dezembro, que dezembro lá em Israel, naquela região ali, neva, tá? Neva, muito frio, neva. Yeshua nasceria da manjedoura lá, não suportaria, Maria não suportaria, e o Salvador não viveria até cumprir o propósito dele, que é morrer por nós, para que nós tenhamos vida eterna. E aí, você vê nas escrituras aí, fala que quando Maria foi visitar a prima dela, Isabel, as crianças brincaram lá na barriga, né? Se alegraram, a barriga das duas pularam, já deve ter ouvido essa história aí. João Batista nasceu em abril, Yeshua nasceu 6 meses depois. Se ele nasceu 6 meses depois, ele nasceu em setembro. Tá? Então foi em setembro. Tem uma passagem no original do hebraico, tem uma passagem bíblica que fala que Deus fez carne, né? E ele andou no nosso meio. No original do hebraico fala tabernaculou. E aí muitos historiadores aqui, com essa data de setembro, sempre em setembro cai a festa de tabernáculos. É uma das festas que Yeshua também participou, que Deus ordenou, que é tabernáculos. Então ele teria nascido durante a festa de tabernáculos, no mês de setembro. Setembro pode ser em outubro, porque nós aqui é o calendário gregoriano. Nessa época que o pessoal seguia o calendário lunar, então não teria uma data fixa aí. Mas fique bem claro que não é importante comemorar e nem saber o dia do nascimento de Yeshua, pois a Bíblia nem fala, e o menino de Jesus não salvou ninguém. Quem salvou foi Yeshua HaMashiach, que morreu na Páscoa por mim e por você. E como diz lá em Isaías, ele levou sobre si nossas dores, nossas iniquidades, nossas enfermidades. Então é esse Yeshua aí que tem que ser lembrado. Não é o nascimento, é a morte dele. A morte dele que trouxe o que nós temos hoje, a vida eterna. A morte dele que trouxe o perdão. A morte dele que trouxe levar suas doenças. Foi a morte dele. Então é a Páscoa. A Páscoa. O que é Páscoa? Páscoa, Pessach, passagem, tá? Passagem. Foi quando os hebreus cruzaram o Mar Vermelho. O mar se abriu lá. É passagem. Passagem é o quê? Se eu estou triste, eu vou passar para alegria. Se eu estou pecador, eu vou passar para deixar de pecar. Se eu estou mentindo, eu vou passar para falar a verdade. E aí isso tudo se passa através do Messias Yeshua. E quem que nasceu dia 25 de dezembro? Pode dar um Google aí agora, se você puder. Dia do nascimento de Tammuz. Você vai ver quem nasceu dia 25 de dezembro e a quem você está cultuando. É um deus pagão. Você vai querer cultuar um deus pagão dentro da sua casa, trazendo todo o paganismo, tudo que é contra os princípios divinos para dentro de casa. Aí depois você pergunta por que algo não dá certo. Tudo que eu faço isso, algumas coisas dão certo, alguma coisa dá errado. Por quê?
porque você está trazendo coisa que não é do eterno para dentro da sua casa. Árvore de Natal, Papai Noel, mentira, né? E aí, quem foi Tammuz, Patrick? Vamos lá. Em Gênesis 18 fala de Nimrod. Ele era bisneto de Noé. Cã é o filho de Noé que descobriu a nudez dele. Quando Noé ficou lá manguaçado, bebeu vinho demais e dormiu no campo, ficou pelado lá. Cã foi lá e pegou a roupa dele e levou embora para Noé ter que voltar pelado para casa, né, envergonhando o pai dele. E aí o que Noé fez? Amaldiçoou a Cã e disse que ele iria servir todos os seus irmãos. Nimrod casou com a mãe dele próprio, que é meu nome que é Semiramis. Quem que é Semiramis? É a mulher que estampa a nota de R$50. Essa aqui. Você não sabia, mas é essa aqui. Essa aí é a deusa. Tá? Ela foi depois, né, pelos gregos, persas lá, endeusada. É a mesma imagem da Estátua da Liberdade, é a mesma mulher da Balança da Justiça, é a mesma mulher da Columbia Pictures, que quando você assiste o filme aparece lá, tá? E aí é a mesma mulher, ela é uma deusa lá para os gregos, para os persas. Nimrod, quem foi Nimrod? Lá, a hora que você lê lá em Gênesis 10:8, Nimrod, ele foi ele que criou a Torre de Babel, ele fundou várias cidades, inclusive Babilônia. Babilônia significa confusão. Babel, confusão. Tá? Ele foi o criador da Babilônia. Ele que foi o fundador da Torre de Babel. Todo mundo conhece a história aí. Ele queria ser maior que Deus. E aí Deus confundiu a voz de todo mundo lá. A língua de todo mundo. E aí ninguém entendia o que o outro falava. Foi daí que vieram as linguagens aí do todo mundo. Olha só, ele foi morto pelo tio dele, pelo Sem, que era filho de Noé também. E aí que começa a confusão, tá? Por quê? Nimrod morreu, a Semiramis engravidou. Ela engravidou porque ela traía Nimrod, que ele era caçador, ele ficava viajando muito, ela traiu e engravidou. Ela espalhou a mentira que ele não tinha morrido, que ele tinha virado a estrela maior que brilhava de dia, que era o Sol. E aí o pessoal começou cultuar o Deus Sol, foi aí que começou. E aí falou que era o quê? Que o filho dela era a reencarnação do Deus Sol. Quem nasceu do dia 25 de dezembro foi Tammuz. Eis aí o Natal que você está comemorando sem saber, né? Os romanos adoravam Nimrod com o nome de Apolo. Olha só, olha de onde que os deuses vieram. Todos estão interligados, eles só mudaram os nomes dos deuses. E os persas com o nome de Mitra. Tá aí porque aquela coroa nas imagens católicas lá do início, quando começaram a fazer as imagens, porque foi misturado. Por que foi misturado, Patrick? Constantino, ele era imperador romano. Constantino converteu ao cristianismo, só que ele trouxe essas culturas pagãs para dentro do cristianismo. Então, vamos fazer a imagem aqui de Jesus, de Maria, de José, dos outros santos. Vou colocar o Deus Sol no fundo. Então, tem aquela imagem que tem o Mitra, né? A Mitra por trás ali, que parece que é um sol. É porque a cultuação era feita ao Deus Sol. Em 273 a.C., o imperador Aureliano estabeleceu o dia do Sol, que também caiu no dia 25 de dezembro, até porque eles já cultuavam o Deus Sol, né? Em 313 a.C., o imperador Constantino, que dizia que havia se convertido, né, ao cristianismo, se uniu aos cristãos e introduziu rituais pagãos no meio de cristãos e oficializou a data do nascimento de Cristo em 25 de dezembro. 313, o imperador Constantino oficializou. Depois tem o outro papa que vai mais para frente aqui, a gente vai ver que ele que ordenou. Aqui ele só oficializou, tá? Em 313 ele oficializou que Jesus tinha nascido dia 25 de dezembro. Até 313 a.C. era adorado dia 25 de dezembro Deus Sol, tá? Tammuz. Isso aqui já é um grande motivo sendo comemorado essa data.
o Natal. O que é para comemorar, a Bíblia explica, tá? Ela deixa datas, ela deixa para comemorar a Páscoa, ela deixa o tabernáculo, Hanukkah, ela deixa a festa das primícias, tem as festas bíblicas, Deus dá, inclusive, as datas. E aí, olha só de onde que veio a cultuação à árvore de Natal, tá? Tammuz morreu também, né? Tammuz morreu, e quando ele morreu, o corpo dele foi encontrado perto de uma árvore. E aí a mãe dele, né, que era a deusa Semeria, ela falou o quê? Que ele morreu e ali nasceu um pinheiro, e um pinheiro bonito, mas o pinheiro já nasce lá. Onde neva, né, o pinheiro, ele é a única árvore que ele suporta sol, ele suporta neve, ali já nascia já. E aí tornou-se então uma nova crença, ela criou uma nova crença ali. Todo dia 25 de dezembro, eles iam para lá e enfeitavam as árvores com ouro, prata, eles ofertavam e colocavam lá no pinheiro. Então é aí que veio, mais uma vez, cultuação da árvore de Natal. Já havia algumas igrejas com árvore de Natal aí, né? Mas é buscar conhecimento, né? O conhecimento liberta, é libertador em todas as áreas. E por isso que eu falo, 5 capitais explosivos do espiritual é muito importante, para você não ficar escravo de uma ditadura, de uma crença que alguém inventou, que nem sabe como inventou, nem sabe como é que chegou até você. Então todos os anos, dia 25 de dezembro, eles enfeitavam a árvore com ouro, prata, como símbolo de renascimento de Tammuz. Não tem nada a ver com judaísmo, não tem nada a ver com judaísmo messiânico, não tem nada a ver com religião, tem a ver com espiritualidade, tem a ver sim com o que você, com quem você está colocando dentro de sua casa, com as crenças que você está ensinando para os seus filhos, para a mentira que você está falando para ele que Papai Noel existe. Os 10 mandamentos, o 9º é não mentir. Pare de mentir para o seu filho que o Papai Noel vai levar presente para ele e começa a falar a verdade, porque senão depois seu filho vai crescer mentiroso e a culpa é sua. Você não vai reclamar que seu filho é mentiroso não, você já está mentindo para ele desde quando ele é criança. Então, para de falar mentira. E qualquer psicólogo que tiver aqui, que falar comigo, que vai atrapalhar o lúdico da criança. Não, fala a verdade. Celebra a festa de Hanukkah, conta a história dos macabeus, como o milagre que aconteceu lá, porque o pessoal que estava profanando o templo, conta essa história e acende as luzes da dedicação, que foi a mesma que Yeshua celebrou, essa festa Então não tem por que você mentir para o seu filho. Tem muitas verdades que você pode contar para ele e aflorar essas histórias na cabeça dele sem ser com mentira, tá? Sem ser o lúdico. Não, então conta o lúdico, ele vai conseguir fazer de forma lúdica e celebrar Hanukkah, que é a festa das luzes, a festa da dedicação, o milagre que aconteceu lá quando o pessoal estava profanando o templo. Isso que eu estou falando aqui é com amor, tá, gente? É o meu jeito de falar que é assim. Mesmo quem me conhece sabe que é o meu jeito de falar, mas às vezes você precisa. Eu não sou motivacional. Quem me conhece, quem já é meu cliente, quem já é meu aluno, quem já fez mentoria comigo, eu não sou motivacional, eu sou ativacional. Eu vou te ativar para a sua vida mudar, para transformar a sua vida. E não para ficar na mesmice igual muitas pessoas estavam, igualzinho eu fiquei por 40 anos. Eu fiquei por 40 anos. Tá? O Natal já é desde 2008 que eu não celebro e é uma benção. Vamos viver a verdade. A verdade é para se viver. E quem que é a verdade? Jesus. Jesus falou, eu sou a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Então por que falam um monte de passagens bíblicas e aí faz um monte de citação bonita quando está em alguns lugares, mas não vive? Você tem que viver, é a vivência que vai transformar a sua vida. Vamos continuar aqui. E aí, quando os persas dominaram a região, eles colocaram os deuses Tammuz, Saramines e Nimrod, mudando apenas nomes para Afrodite, Zeus e Eros. Quem for aí estudante de filosofia vai entender o que eu estou falando. É só estudar, gente, só estudar que está tudo aí na nossa cara. Eles mudaram. Aí os egípcios também mudaram, pegaram o nome dos deuses, colocaram Osíris, Ísis e Horus. E aí já nos tempos de Jesus, o domínio era romano. E aí o que aconteceu? Roma foi lá e mudou de Vênus e Cupido, tirou a figura paterna de Tammuz, de Nimrod, e aí ficou Vênus e Cupido. No século IV,
depois de 354, né, para agradar os cristãos, que era grande número em Roma, eles mudaram então pela figura mais vista ali do cristianismo e colocaram para menino Jesus e Virgem Maria. Menino Jesus e Virgem Maria. Tá? Eles mudaram isso aí. Então é o mesmo Deus, tá? É o mesmo Deus pagãos lá, eles só foram mudando os nomes, porque não tinha porque eles foram mudando a cultura. E aí chegou até você hoje aí, o Natal do menino Jesus, que na verdade esse menino é Tammuz. Inclusive até legal estudando, né, com os teólogos aqui, eu entendi. Sabe esse sinal, você que é católico, você vai lá e faz esse sinal da cruz aqui? Isso aí era uma referência que eles faziam lá nos templos pagãos, em referência a Tammuz, é o T, tá? É o T, até porque não tem por que fazer mesmo. O sinal da cruz não, é o T de Tammuz, tá? Porque os gregos que criaram aí essa para adoração, sempre que eles passavam lá e iam fazer a comemoração, eles faziam esse T, para recordar aí o deus Tammuz deles lá. Em 313, o imperador Constantino, que dizia que havia se convertido ao cristianismo, se uniu aos cristãos, e em 354 o Papa Libério ordenou, tá? Porque era uma ordem. Se você estudar sobre a história da igreja, era ordenado, e quem não fizesse morria, tá? E por que veio o Holocausto, né? Os judeus, eles, com o conhecimento que eles tinham, alguns tiveram que converter, né, ao cristianismo, até o protestantismo depois, mas hoje não tem mais isso, né? Mas eles tiveram que fazer isso aí, para quê? Porque senão eles eram excomungados, eles eram mortos em praça pública. Tiveram muitos padres que não concordaram com essas coisas, e eles foram queimados nas fogueiras aí da Inquisição. E aí, o que você celebra então, Patrick? Vamos lá. Em dezembro, tá? Patrick, mas a minha filha, meu filho, gosto da festa, né, de dezembro, e aí o que eu faço? Você vai celebrar Hanukkah, depois a gente pode fazer um estudo sobre isso aqui. Hanukkah, que é a festa da dedicação, e é a festa que você lê sua Bíblia em João 10, 22, você vai ver Yeshua passeando no templo, comemorando a festa. Ela é chamada como festa das luzes e festa da dedicação. Essa é a festa de dezembro. Eu quero fazer uma comemoração em dezembro aí para meu filho, para entregar presente, que inclusive é um costume da festa de Hanukkah lá, é comer doces, né, e também dar presente. Então, ou se não, você passou de ano, você está ganhando um presente por isso. Mas fala a verdade para ele, não fala mentira. Então tem como você celebrar uma festa, inclusive bíblica, e uma festa que o seu Salvador e o meu Salvador, Yeshua HaMashiach, celebrou, que é a festa da dedicação, que sempre vai cair em dezembro. O ano passado caiu no dia 24 de dezembro, é uma semana, né? A festa lá do acendimento das luzes, e aí conta a história para as crianças dos macabeus, que foi um milagre que aconteceu. E esse ano foi dia 7, começou dia 7 de dezembro, foi uma semana aí também. E Patrick, qual o símbolo que você tem nessa casa? Eu tenho uma mezuzá, que é um mandamento que está em Deuteronômio 6:4-9. Mas se não tiver que lá, eu vou seguir os princípios. Aquilo é para a gente seguir o princípio. Tem até um filme, uma série, The Chosen. Tudo que eu estou falando aqui, vocês vão entender, porque é Yeshua e os escolhidos dele, e é a série mais próxima do que eu já estudei de verdade, que Jesus vive, o jeito que Jesus viveu. Então, The Chosen, não deixe de assistir, pode assistir, tem 3 temporadas, vai lançar a 4ª agora em janeiro, você vai gostar demais. The Chosen, são os escolhidos. Lá tem, e aí você que assistiu The Chosen, você vai saber o que é mezuzá. Sempre que Yeshua ia entrar na casa, ele encostava a mão da mezuzá e beijava ou põe no coração, que é para entender que ali estão as passagens, estão os mandamentos. O que tem lá dentro dessa mezuzá? Tem um rolinho em hebraico, que está escrito à mão, e lá em casa todas as portas tem. Para quê? Sempre que você passar por ali, você lembrar que você tem que seguir os mandamentos. Só isso não, é porque está em Deuteronômio 6, olha só o que fala. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é único, é um. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no seu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e as falarás assentados, quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo seu caminho, e deitando e se levantando.
também as atarás por sinal na sua mão, e te serão por frontais sobre os seus olhos, e as escreverás nos umbrais das suas casas, nas suas portas. Então eu espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido aqui uma novidade, e que vocês venham refletir que Deus nasce no seu coração todos os dias, ter os princípios dele dentro de você, e aí você vai tornar o mundo melhor. Desde 2008, quando eu comecei lá a frequentar a sinagoga, e o Rabino ele falava uma coisa que é bem interessante: uma casa transformada transforma um bairro, aí você transforma o bairro, você vai transformando uma cidade, você transforma uma cidade, você transforma um estado, você transforma um estado, você transforma um país, e aí transforma um país, você consegue transformar o mundo. Então você tem que fazer a sua parte, até por isso que eu estou aqui fazendo minha parte. Hoje eu tenho um alcance maior do que eu tinha desde 2008. 2008 não tinha alcance, hoje a gente tem as redes sociais. Tamo junto, até depois do fim. Espero que você tenha gostado aí, beleza? Bora viver, bora reinar, bora evoluir. E desde já, um ano novo aí, cheio de bênçãos. E continua me seguindo, andando comigo, porque eu só ando com os melhores.